E aí galera, vamos ver hoje a parte de array lists, né? Depois da primeira aula de arrays, hoje vamos partir para array lists. Esse código aqui já está todo copiado para evitar perca de tempo, né? Códigozinho básico. Vocês copiam aí, dão uma pausa no vídeo e copiem. Mas falta copiar algumas coisas aqui, digitar algumas coisas. Eu vou explicar só a introdução aqui de array lists. Seguinte. O array lists, você não define um tamanho para ele no começo do seu código, certo? Diferente de um array que você tem que definir, você coloca tamanho 5 ou qualquer tamanho. No array list não, você vai adicionando e ele vai criando espaços para você. Se você começar com essa quantidade aqui de elementos, depois se você quiser adicionar mais algum elemento, ele vai criar espaço. Ou seja, no array não tem como você fazer isso, você define o tamanho e pronto. Mas no array list você pode fazer isso até que a sua memória aguente, a memória do computador aguente, né? Em muitos casos, né? Assim, em muitos casos não, é verdade. Em um programa você começou a release pequeno, né? Quase nada geralmente. E no final do programa ele tá desse tamanho aqui, ó. Ele tá muito grande porque você foi adicionando coisas nele, né? Você tem esse direito de fazer isso. E o array não, do jeito que ele começa, ele termina. A não ser que você crie outro array maior. Entendeu? A não ser que você crie outro array maior do que esse. Basicamente isso. E aqui é só uma ajudinha a mais, só um embasamento maior. Nós temos isso aqui, algumas interfaces que ajudam a trabalhar com classes do tipo ArrayList ou Vector. As interfaces são a interface Collection, que vai dar suas funcionalidades a interface Set e a interface List, né? Isso aqui não é, isso aqui é herança, só que isso aqui não é herança, galera. Isso aqui é para ser tracejadozinho, porque aqui é classe e aqui é interface. Aqui é como se fosse uma comunicação entre eles, certo? E a gente vai trabalhar com o ArrayList, que é uma das classes que se comunica com essa interface aqui. Então, todos os métodos que tem aqui, a classe ArrayList tem que implementar para que ela seja uma classe concreta, né? Uma classe com todos os métodos e códigos daqui e daqui, né? Isso é básico, só para dar noção mesmo. E vamos começar aqui a parte da codificação. Eu vou trazer um exemplo dos países vizinhos. Eu vou dar o nome de um país e ele vai ter seus vizinhos dentro de uma array list. Então, se ele tem um nome, o nome dele tem que ser, tá aqui, private string nome, né? String nome, e eu vou fazer o array list para que ele receba seus vizinhos, né? Private array list, certo? Array list, o tipo vai ser string porque vai receber somente nomes. Se fosse receber inteiros, ia ser integer, né? Ia ser esse aqui assim, ó. Integer. Se aqui fosse para ser inteiros, você teria que colocar integer aqui dentro e não o int. Muita gente confunde, mas não é o int, é o integer, certo? O resto é normal, w, float, o que você quiser botar você coloca normal, só o int que muda aqui dentro. Então, quer fazer referência aqui, que é um objeto aqui, eu vou dar fronteiras, né? Fronteiras e igual a new array list, o tipo string, e como não vou usar construtor deles, né? De boa nesse ficha aqui. Eu fiz aqui alguns métodos que vai adicionar fronteiras. No caso aqui vou ter que botar fronteiras. O que acontece aqui, gente? Quando eu chamar quando algum objeto dessa classe chamar esse método aqui, ele vai ter que passar algum nome como parâmetro. Tipo, se for Brasil, ele vai passar Argentina, por exemplo. Por quê? Porque a Argentina vai ter que ficar nessa fronteira aqui, ó. Então eu fiz aqui um if. Se o nome for diferente de null, ou seja, se o nome não for vazio, se o nome vier realmente com algum nome, então eu vou ter que chamar o meu array, ponto. Eu vou ter que chamar o método add para que esse nome que eu botei aqui entre no array list, certo? E eu boto na variável o nome. Esse método é para adicionar, certo? Aqui nós temos, você adicionou aqui por nome, mas e se eu quiser adicionar aqui pelo o número do índice e o nome, certo? O que é que eu vou fazer? Você botar isso aqui logo, fronteiras, certo? Se eu chamar esse método aqui, eu vou ter que passar o índice do array list e o nome onde eu quero que aquele elemento fique, né? O nome do elemento e o local onde quer que ele fique.
É isso. Então aqui, if, por que eu botei n maior que zero? Porque o índice tem que ser maior ou igual que zero, né? Não existe índice negativo em um array list ou um array. E o nome tem que ser diferente de novo, junto com esse aqui, igual a esse, né? Se isso acontecer, então chame de novo o array list, ponto, add de novo. Só que aqui eu não vou passar só o nome, eu quero que esse nome fique em algum lugar especial. Então eu boto o número que eu passei, vírgula nome. Como é que isso funciona? Aqui, ó. Cadê? Aqui. Inicialmente meu array list começou assim, certo? Com 4 índices, ou seja, 5 elementos. Só que eu quero que Guiana entre no índice 3. Por algum motivo eu quero que ele entre no índice 3. Então, quando eu chamar isso aqui, eu vou ter que passar número 3 e nome Guiana. Então, quando ele entrar, ele vai entrar no canto de Peru. E Peru, que estava no índice 3, vai para onde? Vai para o índice 4. E Uruguai, que estava no índice 4, vai para o índice 5. Se eu quisesse colocar Guiana aqui, todo o array list ia se deslocar para cá, para a direita, certo? E é isso aí. Tem mais algo para falar aqui? Não. E eu fiz um método para deletar. Deletar o que? Deletar algum elemento que não faz parte das fronteiras, né? Se eu tivesse colocado, por exemplo, a Alemanha, e a Alemanha não faz parte da fronteira, então tem que remover o índice que ele está, porque ele não existe, né? Então eu vou ter que passar o número do índice. Índice tem que ser maior ou igual que zero, né? Como aqui. E eu chamo de novo o meu fronteiras, ponto. O método remove, que é para remover, que não é para deletar, que é para remover. E o número do índice, porque para remover algum elemento de array list, tem que passar o índice, né? Então o que é que acontece nesse caso? Aqui, ó, eu comecei com o meu array list assim. Se eu quiser remover o Uruguai, por exemplo, se o Uruguai não fizesse parte da fronteira, né? Eu ia lá, passava o número do índice 4, e depois o que aconteceu com o meu array list? Simplesmente ia sumir o último espaço do Uruguai, certo? Ou seja, aquele espaço não ia estar mais alocado aqui, ó. Se eu quer apagar o Uruguai, ele não ia mais aparecer aqui, ele ia sumir. Simplesmente ele ia sumir. Já se fosse um caso de um array, se eu tivesse também com esse início aqui, ó, iniciado morrer com isso aqui, se eu quisesse apagar esse elemento aqui, beleza, eu iria apagar esse elemento, só que o espaço alocado ainda iria continuar. Por quê? Porque é um array list, não é um array, não é um array list, certo? Aqui vem aquele caso, se eu botasse para printar todo isso aqui, ó, botasse para dar um print aqui, e imprimir o que? Argentina, Venezuela, Colômbia, Peru e imprimir nu, porque não tem nada, né? Isso no caso do array. No caso do array list, ele ia imprimir Argentina, Venezuela, Colômbia, Peru e pronto. Ele não imprimir aqui porque simplesmente o espaço acabou, entendeu? Essas são das diferenças enormes que existem, né, entre array e array list. Já que eu tenho aqui um campo de distância chamado nome, então também tem que ter um método que faça com que esse nome exista, né? Vou fazer aqui public, eu não vou fazer um construtor, né? Vamos fazer um método normal mesmo, não vou fazer um construtor não. Public void set nome e eu vou passar o nome como referência, que é o que? A string não, eu vou passar o nome, né, como parâmetro, string nome, né? Aqui eu faço aquele velho if, né? Se nome for diferente de nu, se ele não for vazio, então diz ponto nome recebe nome. Agora vem a pergunta, por que esse diz aqui? Esse diz, galera, ele se refere a que esse atributo aqui é de algum objeto, é do objeto da classe, e não uma variável local desse método aqui, ó. Se eu não colocasse esse diz aqui, eu estaria dizendo que esse nome aqui vai estar recebendo ele mesmo, então não teria intuito, então não serviria de nada. Então esse diz aqui é para dizer que esse nome aqui ele se refere a esse campo aqui, ó, certo? Beleza? É tanto, ó, que se eu colocar botar o ponto aqui de novo, ele vai me dar
alguns campos que existem aqui dessa classe aqui, certo? Então o dia serve para isso. Feito isso, né? Já temos os métodos de add nome, de add nome com o índice, de remover algum índice, e nós temos o método para adicionar um nome, né? Feito isso, vamos iniciar aqui nosso código, né? Eu vou criar aqui um objeto do tipo Brasil, do tipo países, né? Que o nome dele vai ser Brasil. Então, países Brasil igual a. Aqui eu criei uma variável de referência, certo? E aqui eu vou instanciar. Então, new países. Né? Eu não vou passar nada com parâmetro porque eu não fiz construtor. Então, tá jóia. Eu vou dar nome a esse objeto aqui, que vai ser o que? Brasil.set. Opa, galera. Set nome. Eu vou passar o nome Brasil, né? Ou seja, eu chamei esse método set nome. E ele vai identificar que esse aqui, ó, é de um objeto e vai passar o nome. Então, esse objeto aqui, ó, ele tem como nome Brasil, certo? Brasil. E eu vou adicionar suas fronteiras, né? Agora a gente tem que saber o que? Que o release está zerado, não tem espaçamento nenhum até agora. Então se eu fizer o seguinte, né? Brasil ponto. Olha, aqui ele já vai mostrar quais são os métodos que eu tenho, né? Os métodos que eu tenho naquela classe. Eu quero o método add fronteiras pelo nome só, somente pelo nome. Então eu vou passar quem? É do tipo string, né? Então eu vou passar Argentina, certo? Vou dar aqui um Ctrl C, um Ctrl V, só para não alongar muito o vídeo, certo? Eu vou passar Colômbia, certo? Vou passar para baixo. Argentina, Colômbia, Argentina, colei duas vezes, né? Aqui Uruguai, né? Uruguai, Peru. Deixar aqui exemplo, né? Só exemplificando, vamos deixar isso aqui como fronteira, certo? Se porque aqui pronto, beleza, certo. Se eu fazer aqui o método para remover, vamos chamar o método que vai remover, por exemplo, Peru. Não, vamos fazer outro aqui. Eu botei a Alemanha, por exemplo, no caso da Alemanha lá. Alemanha. Só que depois de um tempo eu vi que a Alemanha não faz parte. Então eu Brasil. Ponto. Quais são os métodos que eu tenho lá? Delete, né? Vou passar o índice, certo? Então em que índice o meu Alemanha está? Está no índice 0, 1, 2, 3, 4. Está no índice 4. Então, nesse momento aqui, ele vai remover o país, a Alemanha, porque eu percebi que ele não faz parte do grupo, né? Pronto, galera, né? Voltando aqui, eu tive que ser interrompido por um momento, mas vamos lá, voltando. Vamos usar os outros métodos agora, né? Isso mesmo, vamos usar os outros métodos. É o seguinte, deixando a Alemanha como exemplo, vamos botar para imprimir essas fronteiras aqui. System.out.println. Só para imprimir mesmo. Eu vou chamar aqui Brasil. Quais são os métodos de retorno que nós temos? Cadê? Não, pera aí, galera. Temos que fazer o método de retorno aqui, certo? Eu pensei que eu tinha feito, desculpe. Temos que fazer esse método ainda, né? Ele é void. Vou botar imprime. Não vamos passar nenhum parâmetro, né? Só o objeto que vai chamar ele mesmo. E vamos fazer aqui um for. Int i igual a 0, ponto e vírgula i. Agora, aqui entra uma parte muito importante que eu tinha falado na primeira videoaula de arrays. Em arrays a gente usa o que para saber o tamanho dele?
o lang th, né? Isso. Aqui a gente vai usar o size. Por quê? Porque como eu falei, a relista é uma classe, então o nome da variável que referencia fronteiras, que a gente definiu em cima, ponto size, e como é uma classe, tem que ser parâmetro, certo? Tem que ser parâmetro, ponto e vírgula e mais, beleza? E vamos simplesmente voltar para imprimir, né? System.out.println, o nome de quem está referenciando o array é fronteiras, ponto. Aqui, galera, muito cuidado que não é igual ao array. O array você coloca só o nome do array e a chavezinha, né? Por exemplo, você coloca só assim, ó. Você coloca só isso, né? Mas aqui no array list não é. Já que é uma classe, a gente tem que botar o nome de quem referencia, ponto, get, e passa como referência o índice. Porque o get? O get é um método que vai retornar o que tem dentro desse índice aqui, ó. Esse método get, certo? Da classe ArrayList é o método que vai retornar o que tem aqui dentro, o que está nesse índice aqui que você passou. Então, se a gente colocar agora aqui system.out.println, certo? E chamar Brasil. Tá aqui o imprimer. Opa. De volta aqui, galera. É o seguinte, né? Como ela não tem nenhum retorno, deixar só isso aqui mesmo. Opa, vou botar o ponto em vírgula. É o seguinte, aqui, galera, nós vamos imprimir esses países que estão aqui, certo? Então eu vou fazer aqui um system.out.println, porque vamos começar a usar os outros métodos, né? Para que não fique tudo misturado. Pronto, né? Isso. Então, o que é que eu vou fazer agora? Se nós colocar para imprimir agora, vai imprimir todos esses daqui. Só que aí eu percebi que a Alemanha não faz parte desse grupo. Então eu vou lá, Brasil. Ponto. Qual é o método que remove? É o del que eu botei, né? Então eu vou passar del. Qual é o índice da Alemanha? 0, 1, 2, 3, 4, né? Então 4. Feito isso, a gente vê aqui que o del ele só remove, certo? Ele verifica se o índice é maior que 0 e remove. Ele não retorna, né? Ele não retorna isso aqui. Então nós temos que chamar de novo o método imprimer, certo? Então vamos lá, copiar aqui método imprime, e vou copiar isso aqui para ficar de novo separado, porque ainda vamos usar outro método embaixo, né? Da tabulação direitinho aqui, galera, que isso é muito importante, certo? Muito, mas muito importante mesmo. Vou pegar isso aqui que eu vou explicar mais na frente. Aqui ele vai imprimir, né, já com a Alemanha fora. Só que aí eu percebi que a Guiana faz parte, né? Simplesmente a Guiana faz parte da fronteira. Então Brasil, ponto, ADD fronteiras. Eu posso simplesmente colocar Guiana só pelo nome, né? E ele vai DD lá no fim do array list e vai botar a Guiana. Só que eu quero por algum motivo que Guiana fique no índice 2 e não no final. Então vou usar isso aqui, ó. Certo? Índice 2, nome. Como ela é um string, então vamos usar Guiana. Novamente ele não vai imprimir, então nós temos que botar para imprimir, certo? Copiar logo isso aqui. Vai. Pronto, né? Vamos ver o que vai acontecer agora quando a gente executar todo esse código, né? Vamos lá, dar um F6 aqui, galera. Opa, olha o que aconteceu aqui, certo? Imprimi os países normais, sem nenhuma modificação, só colocando eles. Só que aí eu percebi que a Alemanha não faz parte, né? Aí eu fui através do método remover e tirei a Alemanha, certo? Eu tirei a Alemanha. Tá aqui, normal. Só que eu percebi que a Guiana faz parte. Eu quero que ela fique no índice 2. Então é aquele que eu expliquei no começo do vídeo, galera. Os blocos vão se deslocando depois do índice que eu coloquei. Onde é que o Uruguai estava? No índice 2. O Uruguai já está no índice 3 e Peru no índice 4, entendeu? Tem esse deslocamento que acontece aí. É basicamente isso, galera. A relist. Vou só agora para uns pontos aqui mais importantes.
Nunca se esqueça de importar aqui em cima, import java.ut a release, certo? E outra coisa, se você perceber, isso daqui, ó, é um objeto de que tipo? Da classe arrayList, certo? Se eu não colocar isso aqui, o que é que vai acontecer? Quando eu for trabalhar com arraylist, vai dar um erro. Por quê? Eu tenho que converter os dados que estão aqui para esse tipo aqui, ó. Para esse tipo aqui, tipo string, certo? Para que ele já venha nesse formato já, tipo string. Porque senão ele vai vir como fosse um dado de classe, entendeu? Isso aí é só para dar mais informações, certo? Se ligar quando você for buscar o tamanho de uma release, que é o size. E você tem mais alguma coisa para passar aqui nessas imagens? Não, né? Não. Então, galera, a aula de hoje foi isso mesmo. Espero que vocês tenham entendido aí. E é isso aí. Falou!